Saudações, pessoal. Vinícius por aqui. E hoje eu tô passando para a gente bater uma ideia, trocar uma ideia, né? E também esclarecer aí algumas dúvidas do pessoal em si, tá? Várias pessoas se questionaram, nos questionaram referente ao padrão de código utilizado no desenvolvimento do guia. E é por isso que a gente resolveu fazer um mini treinamento, um mini tutorial para estar explicando passo a passo para vocês e na prática a utilização, a manutenção e o suporte em si do que foi desenvolvido, tá? Algumas pessoas, é importante frisar, tá, que algumas pessoas questionaram que era para ser desenvolvido em cima de um padrão WC e não foi seguido, enfim. Está errado, porque o guia ele foi totalmente desenvolvido em cima do padrão WC. E apenas algumas páginas, alguns arquivos foram adicionados e alterados para que se comporte de uma maneira específica, seguindo o motor MVC, que foi criado exatamente para trazer agilidade no desenvolvimento. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês também. Mas é importante frisar e deixar bem claro que sim, o guia está 100% desenvolvido em cima da arquitetura do Work Control, beleza? Antes da gente iniciar aqui e partir para os códigos, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos arquivos, né? Mas antes, eu queria chamar a atenção de vocês para um item específico, que é o quê? Não sei se vocês sabem, recentemente a gente lançou o nosso site. Fazia muito tempo que a gente não tinha um site. E a gente ficou monitorando, né, a questão de ranqueamento do Google referente ao nosso site. E por surpresa nossa, a gente encontrou, não sei se vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês já acessaram o domínio do Projetos, que foi o link que a gente deixou aí para vocês poderem acessarem e testar o guia, tá? Enfim, esse link foi criado exclusivamente para testes, tá? Então não foi feito nenhum tipo de trabalho de ranqueamento, nem de Google Search Console, não foi feito absolutamente nada referente a esse subdomínio, tá? E essa semana, por surpresa nossa, a gente já encontrou as páginas do guia ranqueadas automaticamente, sem nenhuma ação nossa, dentro do Search Console, tá? Eu estou aqui com a pesquisa do Google para poder mostrar para vocês. Basicamente, eu fiz aqui uma busca de site, certo? Para mostrar os links criados e ranqueados. Os primeiros aqui já é do nosso site, certo? Mas logo na primeira página, a gente já tem aqui New City, que é a página principal lá do subdomínio projetos. Temos aqui também uma página, ou seja, a página de termos, a página de empregos. E se eu for navegando aqui, eu continuo. Aqui, um imóvel, né, a página de imóveis lá do guia, a página de empresas, a página de eventos, vamos lá, página de políticas, certo? A página de artigos, ou seja, do blog. E se eu continuar navegando, eu vou continuando. Veículos classificados, a parte de anúncio. Aqui a gente já tem uma empresa, tá? Que é a empresa Vinícius, que foi criada também para teste. Ele já está ranqueado e já está exibindo aqui para a gente também, certo? E outras empresas aqui, como a Gol, como a McDonald's, enfim, tudo empresas que foram cadastradas de teste lá no guia e eles já estão totalmente ranqueados sem nenhum tipo de trabalho nosso, tá? Eu fiz questão de mostrar isso para vocês poderem ver aí o poder da plataforma, tá? O poder da ferramenta que vocês têm em mãos. Sem nenhum tipo de trabalho, ele já obteve praticamente todas as páginas ranqueadas. Se eu for navegando aqui, vocês vão ver praticamente todas as páginas do guia já foram ranqueadas. Sem nenhum momento a gente subiu o RSS, sem nenhum momento a gente subiu um sitemapa, sem nem mesmo fazer o cadastro desse subdomínio lá no Search Console. Tá, então eu queria chamar a atenção de vocês para isso, para vocês verem o poder da semantização, de como que foi construída essa plataforma, certo? Bom, vamos seguindo aqui então. Eu tenho aberto aqui
De um lado, do meu lado esquerdo, as versões do guia, certo? Do meu lado direito, eu tenho a última versão do Control disponibilizada, que é a 3.1.4, que foi a que foi usada como base para desenvolver o New City, tá? Eu vou acessar aqui a versão que a gente já está desenvolvendo, certo? Então, o que acontece? Vocês têm aí disponível até agora a versão 2.4 e a versão 2.5 é a versão que a gente prometeu para vocês, que a gente está desenvolvendo. Então, é nela que a gente vai fazer as alterações e vamos mostrar para vocês também aqui algumas observações, certo? Vamos abrir aqui. Então, basicamente, do meu lado esquerdo eu tenho os arquivos do guia, do meu lado direito eu tenho os arquivos do Control. Esse 2.5 aqui, basicamente, eu peguei o 2.4, copiei, renomeei e a gente tem 2.5, beleza? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Basicamente, a gente apenas incrementou, ou seja, adicionou arquivos. Muito pouca coisa foi alterada, tá? Acho que a alteração mais visível e mais impactante, se eu posso dizer assim, que foi realizada, foi a alteração da pasta do admin, onde antes era admin e a gente renomeou para iniciar admin, tá? Essa alteração, basicamente, a única coisa que influencia é no nome. Se você quiser renomear isso, você pode renomear. O que pode acontecer é algumas imagens perderem um link, mas é só você alterar também o link dessas imagens, tá? Coisa bem tranquila de se realizar também. Mas, basicamente, tá? O que a gente vai seguir? A pasta app está aqui, a CDN está aqui, a EAD, o Getter foi adicionado, a NC foi adicionado, o New City foi adicionado, o admin está aqui, a Themes está aqui, o upload está aqui, exatamente as pastas que a gente tem aqui na base do Control. Eu queria chamar a atenção de vocês também para que muitas pessoas às vezes não entendem o que é uma arquitetura de sistema, o que é a base de um sistema em si. Se você parar um pouquinho para analisar o Control, você vai conseguir ver que a base principal do Control não é o admin, não é a pasta Themes, não é a index, não é nada. O coração do Control ele está dentro dessa pasta aqui, a pasta app, que é aqui onde está todas as configurações, é aqui onde está as classes de leitura, as classes de update, enfim, esse é o coração do Control. Eu poderia simplesmente ter preservado essa pasta e alterado tudo o resto, que mesmo assim ainda seria um sistema desenvolvido em base do Control. Tá? Então isso é muito importante. O coração do sistema, o que define que o sistema é o Control ou não, é essa pasta app, que é o coração dele. Tá? Se eu alterasse todo o restante e mantivesse essa pasta, o que não foi o que a gente fez, mas mesmo assim o sistema seria considerado como base o Control. Tá? Só para deixar isso bem claro e explicadinho para vocês. Bom, vamos seguindo, vamos ver os arquivos e o que foi alterado. Tá? A gente já viu aí a alteração da pasta do admin, que foi a alteração mais drástica que a gente pode falar, mas também muito pouco impactante. Tá? Qualquer um pode alterar também para o nome que desejar. Fora isso, foi adicionado aqui na arquitetura. Essa pasta IDE aqui vocês ignoram, tá, gente? Que isso aqui é do PHP Storm, que ele cria automático pra gente, só vocês ignorarem, tá? Então, a gente tem aqui a pasta app, que é exatamente a mesma pasta daqui, com alguns arquivos a mais. Ou seja, a gente tem aqui esse New City Control e umas classes a mais que a gente desenvolveu aqui para poder gerenciar alguns recursos, certo? Então, vocês podem ver, a única coisa diferente que eu tenho aqui, tenho 7 arquivos, aqui eu devo ter 8. Exatamente, 8 arquivos, que é essa pasta aqui a mais que a gente adicionou, certo? Então, muito pouca coisa. Na verdade, não foi feita alteração praticamente nenhuma na estrutura principal do sistema. A pasta CDN, certo? É basicamente a mesma pasta, os mesmos arquivos, as mesmas informações. Podem reparar que nada foi alterado, certo? Nada foi adicionado nem removido. Vamos voltar aqui também. A pasta EAD é uma pasta que meio que saiu das versões anteriores que a gente lançou, mas a gente só adicionou ela novamente porque realmente não foi feita nenhuma alteração referente a isso, tá? Vocês podem ativar o EAD aí no guia sem nenhum problema. Não tem nada que foi removido e referente à base atual do Control. Aí algumas pessoas podem perguntar, mas por que se não vai usar o EAD, por que vocês mantiveram? Se não vai usar o e-commerce, por que ainda está lá? Simples.
a gente não quis fazer nenhuma alteração de base no Work Control e também eu não tenho como prever se você hoje ou amanhã não vai querer implantar um EAD por algum motivo ou implantar um e-commerce por algum motivo dentro do seu guia. Se você quiser fazer isso, você tem a opção, porque ele não foi desativado do controle principal do WC, tá? Vamos seguindo aqui então. Essa pasta GTW foi adicionado, que é basicamente os documentos do GerenciaNet, do SDK do GerenciaNet, tá? Esta pasta NC foi adicionada também, que é basicamente a central onde as pessoas acessam do guia, tá? Onde a pessoa loga, onde a pessoa se cadastra, aqueles arquivos tá aqui. Ou seja, a dashboard das empresas ou dos usuários do guia. Esse New City aqui é onde está todo o coração do New City, tá? Então aqui que a gente adicionou um CDN, onde seria aqui as bibliotecas que a gente está utilizando, essa aqui no caso editor de texto, o Bootstrap, o CSS Animation, o Datatable para tabelas, o jQuery atualizado, que a gente não está usando no básico do WC, então a gente está usando a versão mais recente, o jQuery Card, que é para cartão de crédito, o Mask para manipular máscaras de CPF, de RG, enfim, jQuery Validation, que é para fazer a validação de formulários, Light Gallery, que é para fazer aí a exibição das galerias de imagens, o NS Icons, que foi os ícones criados especificamente para o New City, tá? Selectivity, que é um select melhorado, ou seja, com mais recursos. O Simple Wait, que é a parte de tempo, certo? E o Swiper, que também é uma biblioteca que foi implementada para fazer melhorias na questão de mobile, certo? Então, tudo as bibliotecas que foram utilizadas foram adicionadas aqui. Nada foi alterado da base, tá? O arquivo cron também está aqui, que é o arquivo que você deve configurar no seu servidor, no seu cPanel, para você conseguir fazer aí o cancelamento de transação, geração de transação, enfim, algumas tarefas automáticas do sistema. As imagens utilizadas por padrão no guia, como load, enfim, estão todas aqui, certo? Favicon e por aí vai. O include, os arquivos de include, ou seja, os arquivos que são incluídos em toda a plataforma de CSS e JS também estão aqui. E o principal, que é a nossa API, certo? Nossa API, que é o motor MVC, que foi desenvolvido a partir das ferramentas do Work Control para fazer a gestão, tá? Aqui também eu vou explicar isso mais para frente. Beleza? O NC Admin, vocês podem ver aqui, vou até acessar o admin aqui do Work Control, é a mesma coisa, tá? A única coisa que foi adicionado aqui é esse sitemap, ele está aqui por engano, tá? Vou até apagar ele. Então a única coisa que foi adicionado aqui foi essa pastinha New Cir Control, tá? Então se eu ver aqui eu tenho 12 arquivos, aqui eu tenho 11 arquivos, basicamente a única coisa que eu tenho de diferente é o New Cir Control, certo? Esse New Cir Control é o que ele vai fazer aqui. No caso, os eventos em JS para os aplicativos do guia, certo? Então é tudo controlado por aqui. Temos também os arquivos de esterilização de estilo, que vai fazer com que ele fique diferente do Work Control. Se você simplesmente excluir esse cara aqui, ele vai ficar idêntico ao Work Control, ao admin do Work Control. As imagens, então a gente tem aqui o loadzinho, o background lá de login, a capa default de uma empresa, o favicon icon, o logos, tá? Então é tudo foi adicionado dentro dessa pasta. E os arquivos de include, que basicamente eu tenho aqui uma nave, que é a alteração das informações, para ser exibido no de menu. Então basicamente o coração do admin, que controla o New City, está nesse cara aqui. Uma alteração drástica que a gente fez referente ao admin é aqui na dashboard, certo? Nesse dashboard, o que a gente adicionou? Peraí, só abrir aqui para vocês. Basicamente, o que a gente fez foi
adicionar um motorzinho que eu já tinha criado há um tempo atrás, explicado para vocês, que é esse cara aqui. Esse motor, o que que ele faz? Ele simplesmente carrega os arquivos CSS e JS dentro dos aplicativos. Então, falando na prática isso, se eu acessar aqui, por exemplo, o SysWC e pegar aqui, por exemplo, qualquer app que eu tenha desenvolvido, vamos pegar, por exemplo, o NC Plans aqui, que seria a parte de planos. Então, eu tenho aqui um arquivo JS e um arquivo CSS, que ele é incluído automaticamente para quando eu acesso os arquivos desse app. Então, quando eu acesso esse home aqui, automaticamente ele faz a inclusão do CSS e JS se houver, tá? É importante apenas deixar com o mesmo nome da pasta, que ele vai fazer a inclusão automaticamente. Outra coisa alterada também é que o Ajax, que é chamado pelo controlador, ou enfim, pelas ações, ele é rodado diretamente da pasta do app também. Então, ao invés da gente chamar ele dentro dessa pasta Ajax aqui, como é padrão do WC, a gente simplesmente chama ele da pasta do app. Eu não considero isso como uma alteração, porque não foi alterado nada referente à base do sistema. Todos os arquivos de chamadas do Ajax são arquivos novos, são chamadas novas que são manipuladas pelo JS que a gente criou, que está dentro dessa pasta New Serial Control. Então, basicamente, se hoje ou depois você quiser adicionar um módulo lá, ou ligar um módulo de e-commerce ou de EAD, ele vai funcionar tranquilamente da mesma maneira, porque eles não sofreram alteração nenhuma, tá? Então, isso é importante de frisar. Vamos voltando aqui, então. Referente ao admin, a gente viu que foram pouquíssimas alterações, na verdade, basicamente só adicionamos novos recursos, tá? Pasta de temas funciona exatamente da mesma lógica, tá? Então a gente tem aqui a página de tema, o arquivo de tema, é onde ele vai fazer o load, tá? E a pasta upload, o arquivo index, manutenção, enfim, é a mesma coisa do Work Control, tá? Então eu quis mostrar para vocês verem aqui que, como algumas pessoas falaram que a gente não seguiu o desenvolvimento do Work Control, eu gostaria de frisar que não, a gente seguiu à risca o desenvolvimento do Work Control até a mais do que esperado, porque se eu utilizasse, como eu expliquei, apenas a pasta app como base em todo o sistema, ele ainda seria considerado base Work Control, tá? Bom, legal. Então agora a gente já viu a diferença entre um Work Control e um New City, certo? Vamos seguir aqui para a parte de arquivos e eu vou explicar um pouco do MVC para vocês, tá? Então aqui no MVC, como funciona isso, tá? Para eu poder explicar isso para vocês, eu vou simplesmente abrir esse arquivo aqui do lado também, para a gente poder abrir. Tá, peraí. Legal, tô aqui. Então o que a gente vai fazer? Agora eu tenho aqui dos dois lados o New City, dos dois lados, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Nesse cara aqui, eu vou abrir o New City API, que é aqui onde está todo o nosso controlador MVC, tá? E aqui eu vou abrir a pasta Themes, New City, e aqui onde eu tenho os arquivos do tema, os arquivos que são visualizados no front, tá? Basicamente, esse aqui, em teoria, é a view do Work Control, certo? Só que essa view, ele não foi desenvolvido de uma maneira coerente, digamos assim. O que acontece? Em um motor completo de MVC, você não pode ter leituras de banco de dados dentro de uma view. E isso ocorria no Work Control, tá? Como o próprio Robson já falou várias vezes, o Work Control ele foi desenvolvido para ser uma ferramenta simples para simular um site, um e-commerce ou até mesmo um EAD em suas funcionalidades plenas, tá? É uma ferramenta que é desenvolvida para fazer a gestão simplificada. Então, o que acontece, tá, gente? Comparado ao New City, onde se espera grandes níveis de acesso e grandes recursos adicionais, ele não funcionaria da forma coerente como a gente previa, tá? Então, foi exatamente por isso que a gente montou o nosso motor MVC.
e até para facilitar no desenvolvimento, porque o que acontece? Seguindo a arquitetura MVC, onde eu tenho um controller que gerencia, aí no caso, por exemplo, uma empresa, fazendo a leitura e extraindo esses resultados, eu já tenho lá para poder, toda vez que eu precisasse consumir essas informações, eu precisaria fazer a leitura dessas informações novamente, ou seja, repetir a leitura no banco de dados dentro da View. Seguindo a lógica MVC, eu já tenho um controller, então eu simplesmente preciso puxar essas informações, porque ele já foi desenvolvido. Então isso facilita. Por exemplo, como a gente usou muito isso? Lá na página inicial, a gente tem, por exemplo, as empresas em destaques. Na dashboard dos usuários, a gente também tem empresas em destaques. Então, o que acontece? Se eu seguisse simplesmente a lógica Word Control, eu precisaria adicionar uma leitura manualmente lá no arquivo da index e adicionar a mesma leitura lá no arquivo dos usuários, lá dashboard. Então, eu precisaria reescrever o código. E se amanhã ou depois eu quisesse adicionar um parâmetro a mais nessa leitura, eu precisaria buscar todas as leituras, todos os lugares onde eu realizo essa leitura, para poder alterar essa parametrização. Seguindo o controle, seguindo o motor que a gente desenvolveu, você simplesmente vai lá no controller, altera essa configuração ou adiciona essa implementação e ele vai respeitar em todos os lugares. Por exemplo, eu quero que amanhã só exiba a empresa, ou seja, eu crio um botão de ativar ou desativar. Aí eu quero que ele respeite esse botão, ou seja, ele só exiba empresas ativadas. Isso já existe, mas estou dando como exemplo. Só que hoje, por exemplo, não existe isso, então eu tenho todas as leituras. No motor MVC que a gente desenvolveu, você simplesmente precisa acessar o arquivo controller e adicionar essa questão do status. Seguindo a outra lógica, você precisaria caçar arquivo por arquivo onde foi feita essa leitura manualmente e adicionar manualmente em todas as leituras esse parâmetro. Então isso abre brechas para você deixar que algo funcione de uma forma, algo não. Simplesmente, unicamente é isso, tá? Vocês podem ver que não há alteração de estrutura, é simplesmente a forma como a gente realiza a leitura, tá? Isso é importante. Vamos abrir aqui um arquivo index. Como que funciona esse motor MVC? Eu já expliquei algumas vezes para vocês, mas eu vou repetir aqui a parte de funcionamento, tá? Temos aqui um sistema JS que roda 100% dentro do guia. Deixa eu abrir aqui esse JS aqui também para poder explicar melhor para vocês. Deixa eu abrir aqui ele. Deixa ele abertinho. Então o que acontece? Aqui eu tenho, dentro do arquivo index, eu tenho as chamadas que vai ser manipuladas por esse JS. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa empresa em destaque, certo? Então vamos pegar aqui. Essa div aqui é o que vai fazer a leitura das empresas em destaque. E esse cara aqui é o botão que vai fazer o carregamento do ver mais. Então como que funciona isso? Aqui eu tenho a chamada da minha função que vai controlar esse cara, ou seja, a JNS load date. Então, se eu buscar ele aqui, já estou nela aqui, ó, JNS load date. Legal. Aí o que ele vai fazer? Eu estou passando aqui um parâmetro que é o date controller, ou seja, qual é o controlador que vai fazer as manipulações desse arquivo. No caso, é o companies. Vamos entender isso. Então, vou acessar aqui a minha pasta API, controller, e eu vou buscar onde? Companies, que é exatamente o que está sendo exibido lá. Então, vamos pegar aqui Companies, está aqui. Legal. Vamos abrir aqui de novo o nosso controlador. Esse arquivo index. E aí eu tenho a ação, ou seja, a ação seria qual arquivo que está dentro dessa pasta aqui, que vai ser responsável por gerenciar esse recurso. Então, vou vir aqui, é o comp, deixa eu ver qual que é novamente, comp list destaque. Então, beleza, comp list destaque. Esse é o arquivo que vai controlar essas leituras. Vou deixar ele aberto aqui, mas vamos seguindo. Aí aqui eu tenho um parâmetro de visão, que eu sou ou não obrigado a passar. Tá? Se for um arquivo simplesmente para fazer um cadastro, alguma coisa, ele não vai ter nenhum retorno, então eu não preciso de um arquivo de visão. Quando eu tenho um retorno, eu posso passar qual é o arquivo de visão para ele imprimir os resultados. Como que isso funciona?
Aqui eu tenho o data views, que é o arquivo list view, list destaque. Então, basicamente, eu saio do meu controller, volto para a API e venho em views. Aqui eu respeito ainda a página do controller, que seria o companies, e eu tenho arquivos de templates aqui 100% em HTML. Então vamos pegar aqui o mesmo arquivo, que é o list destaque. Vamos ver aqui list destaque TPL aqui. Ele abriu aqui para a gente no navegador. Vamos abrir pelo Sublime, que eu acho que fica mais interessante para a gente poder analisar. Beleza, então aqui eu tenho o meu arquivo de visão. Em nenhum momento eu tenho leituras em PHP sendo realizado, até porque ele está em HTML, então não conseguiria. Tá? Então, esses são os parâmetros principais. Vamos seguindo. Ainda aqui eu estou passando um limite, ou seja, eu quero exibir apenas 4. Eu poderia simplesmente trocar esse 4 para 10, ele automaticamente iria exibir 10 resultados, certo? E aí, aqui nesse caso em especial, ele tem um parâmetro a mais, que é o DateSite, que está simplesmente mostrando, setando a cidade. Tá? No caso desse cara aqui, ele já recebe o parâmetro de cidade lá do Select, ele está recebendo aqui as informações de qual cidade ele deve buscar, certo? Vamos entender aqui primeiramente o nosso JS, onde eu tenho a função JNS Load Date. Aqui simplesmente eu verifico se existe um ou mais objetos com essa classe. Existindo, eu vou percorrer todos esses objetos, certo? E aí aqui eu simplesmente trabalho carregando as informações que a gente setou lá. Então eu tenho aqui o Data Controller, o Data Control Action, Data View, Data Limit, Data Offset. Esse Data Offset, embora a gente não tenha passado aqui, ele trabalha literalmente quando eu dou um carregar mais. Tá? Vou explicar isso para vocês. Mas vamos lá. E aqui, ou seja, aqui simplesmente eu carreguei as informações em variáveis, e aqui eu faço a chamada para uma função que a gente criou, que é a NSLoadTPL. Então aqui o que acontece? Ele simplesmente vai passar o content, ou seja, aonde que ele vai inserir, ele já carrega o thisContent como sendo o principal, o pai da classe. O offset, se existir um offset, ele vai mandar para lá, para o controlador também, para que ele faça o controle de paginação. A cidade ele está sendo mandada também, no caso apenas se existir, ele manda, senão ele vai mandar como nulo, certo? O action, que seria basicamente a ação, ou seja, qual arquivo que eu vou selecionar lá. E o default, que seria alguma informação a mais que eu queira transmitir, certo? Basicamente essas são as informações carregadas. Todo o sistema, tanto o load data, como o load click, como o load more, que seria carregar mais, ou o load click, que é quando eu faço uma ação de clique, todos vão mandar exatamente para a mesma função que a gente criou, que é a NS Load TPL. Então, se vocês perceberem, aqui eu tenho a NS Load, aqui eu tenho a NS Load e aqui eu tenho a NS Load também, certo? Então, vamos acessar essa função NSLoad para a gente poder ter uma visão maior do que está acontecendo, que é exatamente aqui, certo? Então, na NSLoad TPL, eu estou pedindo aqui como parâmetro o content, ou seja, onde que vai ser adicionadas as informações, o controlador, ou seja, para onde que eu vou mandar, a ação que eu vou realizar, a views, se existir ou não, e os parameters, que seria algum parâmetro a mais que determinada leitura possa ter, que eu posso passar, tá? E o setLoad, que seria basicamente o quê? Eu tenho uma outra função que a gente criou aqui, que é o NSLoadContent, que ele simplesmente vai carregar o logo do NewCity que vai ficar rolando, certo? Então eu verifico primeiramente aonde que ele vai inserir. Por que aonde que ele vai inserir? Porque no caso do ver mais, eu não posso startar ele, porque ele vai substituir os arquivos que já foram carregados. Então ele carrega, ele não é passado. Agora, ou quando eu tenho, por exemplo, uma função que vai fazer um formulário, por exemplo, onde eu dou um submit ou escureço a tela, eu tenho outra ação de load. Então ele é controlado por aqui, por essa função. Basicamente,
ele tem essa função nSetLoad, onde ele vai carregar aqui o nosso gifzinho que vai ficar girando e aonde que ele vai carregar, certo? Então eu tenho aqui o inContent, que ele carrega dentro do conteúdo onde ele vai ser carregado as informações, ou seja, lá no destaque, dentro dessa div de destaque, onde ele vai carregar os produtos, ele vai carregar o loadzinho. Eu também tenho a opção de NSLoad, que é onde ele vai escurecer a tela e vai ficar girando também o gifzinho. Tá? Então tem os três tipos os dois modelos de efeito de loads. Tá? Mas vamos seguindo. Então aqui o que acontece? Eu tenho o NSLoad TPL, onde eu já controlei aqui a minha questão de load. E eu estou dando aqui um post para dentro da minha API, certo? Então, o que acontece? Vamos acessar esse arquivo aqui, New City, API, e eu pego o arquivo index dele. Então, vamos acessar aqui o index da API. Aqui, todas as informações são postadas por post nesse arquivo aqui. Ele não aceita get, ele só aceita post. Então todas as informações têm que vir de post para cá. E aqui é o motor do nosso MVC, tá? Então ele vai carregar aqui, ele vai pegar o arquivo post, ele vai ver a data que está sendo feita a requisição, ele vai setar aqui aonde que está a nossa pasta de controller, aonde que está a nossa pasta de views, aonde que está a nossa pasta onde vai ter os templates de e-mails. E aqui eu tenho o getResult, que é o resultado que ele vai responder, que é o resultado que vai ser tratado pelo nosso arquivo JS, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui o getPost, ou seja, se ele não existir, ele vai dar um erro que apenas o método post é aceito. Tenho aqui o controller, ou seja, se eu não passei o controlador, ele vai dar um erro falando que controlador informado não existe, ou se eu passei e a pasta não foi criada, então ele vai dar essa mensagem falando que o controlador não existe. Controller action, então, ou seja, a mesma lógica acontece. Se eu não passei ou se o arquivo não existe, ele vai dar a informação informada que nenhuma ação foi informada, certo? E o mesmo acontece. Se eu passei o arquivo views, mas o arquivo views não existe, ele também informa que a views não foi encontrada. Então, temos aqui o primeiro parâmetro. Temos aqui a parte de tratamento de informações, onde eu vou tratar arquivos que foram enviados por post, vou tratar a parte de parâmetros, que é onde eu vou passar um array com vários parâmetros. Vou fazer a limpeza dos arquivos de post para evitar qualquer ação hacker. E estou controlando aqui, no caso, o action que vai fazer os carregamentos do controller, ou seja, ele vai logar o controller, vai fazer os carregamentos, vai executar as ações. Depois, eu simplesmente faço aqui o load, que vai distribuir as informações em JSON, certo? Continuo tratando os resultados, retorno algum erro se houver, se não houver, ele simplesmente passa. Aí aqui eu tenho a finalização, onde simplesmente eu faço o meu load de quanto de recurso do meu servidor ele consumiu nessa leitura ou nessa requisição e simplesmente imprimo os resultados. Esse é o motor, esse é simplesmente a lógica como foi implementada, certo? Então, não tem segredo, tá, gente? Se eu abrir aqui o nosso arquivo, que como eu estou usando, que é o compilist destaque, que seria a página de empresa de destaques, eu tenho aqui o setPlan, no caso, que é o filtro das empresas que precisam ter esse recurso, ou seja, o recurso de destaque. Então eu vou validar se a empresa tem o destaque. O select city ID, ou seja, o ID da cidade que está vindo passado pelo parâmetro também. O set city, que tem a mesma lógica em si, que ele vai criar a carry aqui de leitura, certo? Set limit, se ele houver, ele vai definir aqui o limite. O offset, se houver, ele vai definir o offset. E o content ele vai carregar em cima do offset. Porque o que acontece? O content set é aonde que ele vai carregar o conteúdo. Se existir um offset, quer dizer que eu não posso substituir o meu arquivo, ou seja, os arquivos que estão dentro da div. Então ele vai passar um div content after, ou seja, ele vai adicionar o conteúdo após o conteúdo que já está selecionado.
Caso contrário, eu simplesmente mando um div content que ele vai substituir todo o conteúdo. Como funciona isso? Quando eu faço um carregamento inicial da página, eu não tenho nada dentro da div. Então ele simplesmente manda o load para lá e se eu não mandar o conteúdo, o loadzinho vai ficar rodando. Por isso eu mando o div content que ele vai substituir qualquer arquivo dentro da div. No caso do ver mais, eu já tenho informações dentro da div. Então eu não preciso adicionar os arquivos abaixo das informações que eu já tenho. Então eu mando o div content after, ou seja, insira as informações depois do conteúdo que eu já tenho, certo? Isso é validado apenas no caso do ver mais. Como eu disse, a gente tem um controlador para tudo. Então eu tenho um controlador que vai controlar, que vai receber informações tanto do ver mais, como de limite ou como de qualquer outra requisição. Então eu tenho que prever isso quando eu crio um controlador. Tá? Basicamente eu tenho aqui as leituras sendo realizadas. Aqui eu tenho um sisteminha de views que é simplesmente responsável por carregar a views que é passada lá. Então o arquivinho de view, que no caso é esse cara, cadê esse cara aqui, ele vai carregar e povoar com as informações. Essas informações, como você pode ver, eu estou passando por tralha. Então eu tenho aqui o tralha Cat Company, o tralha Title Company. Então se eu vim aqui no meu controlador, eu tenho eles criados aqui. Então o Cat Company, tá vendo? Ele está carregando uma informação, o comp desk. Então todas as informações que eu estou pedindo aqui por tralha, ele está sendo passado, informado no controlador. Então vamos visualizar aqui de novo o title company. Se eu vim aqui no controlador, title company está aqui, tá vendo? Então ele é inserido através desse controlador, carregando assim no arquivo de visão. Enfim, eu faço o result, que vai ser tratado pelo controlador inicial e simplesmente exibir as informações em JSON. Sendo assim, eu tenho o arquivo JS, onde ele vai entender qual é o comando em JSON que ele vai ser recebido. Então, por exemplo, eu tenho aqui um div content after, que é o mesmo comando que eu mostrei para vocês, que ele simplesmente está adicionando conteúdo depois do conteúdo já exibido. Temos também aqui o div content, que ele simplesmente vai substituir o conteúdo que já existe, adicionando conteúdo novo, certo? E assim temos outras requisições como fade in, fade out, o date reload, que vai simplesmente recarregar, enfim, os plugins de start, que é para fazer aquelas questões de classificação, enfim, todos os controladores foram adicionados, de resposta no caso, adicionados aqui no JS para tratamento, e é assim que funciona todo o sistema do guia, todo o motor do guia, tá? Qualquer arquivo que eu buscar aqui, ele vai seguir exatamente a mesma lógica, certo? Volto a dizer, a ideia principal da gente fazer dessa forma é porque eu tenho um controlador para ser utilizado em qualquer lugar do guia. Se amanhã ou depois eu quiser criar um outro arquivo que vai fazer a leitura de empresas em destaques também, eu não preciso criar um controlador novo porque ele já existe. Eu simplesmente preciso informar e todo o motor vai funcionar automaticamente, certo? Bom, galera, o intuito da gente gravar esse vídeo foi principalmente para mostrar para vocês que o controle, a base do sistema é o Work Control. A gente simplesmente adicionou alguns recursos a mais, ou seja, a gente melhorou o que já estava pronto. Simples, tá? Mas tá, Vinícius, eu não gostei disso, eu quero ainda voltar no módulo antigo, onde eu quero criar várias leituras e leituras do meu jeito, enfim, eu posso fazer isso? Claro, você não tem nenhum problema em fazer isso. O que você precisa fazer basicamente é acessar aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, o arquivo de index, vamos pegar aqui o mesmo exemplo de empresas em destaque que a gente estava fazendo. Ao invés de eu ter esse cara aqui, eu simplesmente vou pegar aqui meu arquivo de controle, onde eu tenho a leitura, vou colar lá, vou pegar o meu arquivo de visão, vou dar um for each nele lá e pronto. Você já tem um modelo antigo do Work Control rodando sem nenhum tipo de trabalho a mais, certo? Então, é simples, a gente fez um motor que simplificasse a vida e simplificasse as implementações futuras, certo? Apenas para continuar, para finalizar, eu esqueci de falar do carregar mais, tá? Então vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Eu tenho aqui a div que sendo inserida como JS LED Load mais, tá? Então vou acessar aqui no JS o ver mais, só para poder mostrar para vocês o funcionamento aqui.
ver mais. Então, basicamente, eu tenho aqui o botão. Quando eu realizo o clique, então ele vai pegar aqui o botão, ou seja, this botão. E aqui eu tenho alguns parâmetros sendo passado, que é o data content, que é o JNS load stars, ou seja, onde que ele vai inserir as informações. Esse cara aqui, ele também foi adicionado na div, que é o que vai fazer a junção. Então, por exemplo, ele vai pegar esse content e vai adicionar aqui. Então, ou seja, o conteúdo do ver mais vai ser carregado dentro dessa div aqui. Legal. Vamos seguindo para os outros parâmetros. Data select. O que é esse data select? Aqui na views das empresas de destaques, eu tenho uma classe específica que é o JNS comp count, que é a mesma div que eu passo aqui. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai contar os conteúdos que foram carregados. Então, por exemplo, aqui eu tenho passado que o meu limite é 4. Então, ó, obviamente que eu vou ter 4 conteúdos. Então, o que acontece? Quando eu clicar nesse botão aqui, ele vai contar quantos dessa div, dessa classe eu tenho. Como eu tenho 4 conteúdos, eu tenho 4 desse cara sendo carregado. Então, eu tenho 4 NS count sendo carregados. Então, ele já tem um start. Então, eu vou carregar do 4 ao 8, por exemplo. E ele sempre vai carregar dessa forma. Ele vai pegar o limite e vai adicionar mais a quantidade do limite. Então, nesse caso, eu tenho um quadro. Quando eu clicar em ler mais, em ver mais, ele vai carregar mais 4 resultados. Ou seja, ele vai pegar 4 que ele contou e vai fazer a leitura, ignorar esses 4 e pegar os outros 4. Então, funciona exatamente dessa forma, certo? Se eu vim aqui no controlador, eu tenho essa mágica sendo feita. Ou seja, eu tenho basicamente aqui o content sendo setado, o set offset, onde eu vou pegar aqui o select, que eu vou fazer o cara que vai ser contado, a classe que vai ser contada. Aqui eu realizo a contagem e aí eu simplesmente repito a mesma contagem passando no offset, que é o set offset, aqui a quantidade de informação que eu preciso carregar. Basicamente é isso, tá? Então, só para complementar aí as nossas informações, que faltou a gente falar aí do carregar mais, o motor funciona exatamente dessa forma, certo? Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo que a gente resolveu fazer para vocês, para mostrar de uma vez por todas o funcionamento do motor, mostrar de uma vez por todas que a base é o Work Control, certo? E eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, que vocês consigam fazer aí a manutenção, o suporte da ferramenta de vocês, as implementações futuras, ou seja, escalar o seu negócio de maneira fácil, tá? Então, tá bem tranquilo. Vocês não estão amarrados a esse método, como eu disse, vocês podem alterar isso da forma que vocês quiserem, vocês podem voltar do modelo antigo, simplesmente fazendo as leituras dentro do arquivo, tá? Então, está bem tranquilo de se envolver. A gente está preparando também mais 2 vídeos, certo? Então vai ser uma série de 3 vídeos, sendo com esse o primeiro, tá? Então no próximo vídeo a gente vai iniciar o desenvolvimento de um aplicativo que vocês pediram aí no começo, quando a gente começou os projetos do guia, que é o de pontos turísticos, certo? Então o que acontece? A gente vai criar todo o back desse ponto turísticos nessa próxima aula, certo? Então, e na última aula a gente vai trabalhar no front, ou seja, na próxima aula a gente cria o back, ou seja, os cadastros dos pontos turísticos, as edições em si, e na última aula a gente puxa essas informações e exibe no front do guia, beleza? Vamos fazer isso na prática para ficar fácil, para ficar tranquilo de qualquer um implementar e para vocês poderem ter uma visão de como vocês podem criar novos apps em cima da arquitetura que a gente já desenvolveu, beleza? Como eu sei que vocês provavelmente vão perguntar de datas, eu não vou dar datas de liberações do vídeo, mas eu garanto para vocês que todos os vídeos estarão gravados e disponíveis até o dia 15, que foi a data que a gente prometeu para vocês, que seria lançado a versão 2.5 Endpoint Unlocked. Ou seja, essa versão já vai vir com o aplicativo de pontos turísticos que a gente vai estar disponibilizando para vocês e gravando nesses mini tutoriais, beleza?
Bom, galera, por hora é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante aí e enriquecido o conhecimento de vocês em cima da nossa arquitetura. E como vocês podem ver, é uma arquitetura que foi pensada para ser auto-implementada posteriormente e com agilidade no desenvolvimento, como vocês vão poder comprovar quando a gente for lançar aí as próximas aulas referente ao aplicativo que a gente vai desenvolver. Beleza? Bom, galera, por hora é isso. Deixo meu abraço para vocês. Se tiver alguma dúvida referente ao conteúdo que foi passado, pode comentar aí embaixo desse vídeo e vamos que vamos aí rumo ao sucesso.